Agora vamos ver a definição de função contínua. Sejam f e g funções de gráficos. Aqui está a função f e aqui a função g. Vamos ver a f primeiro. Eu tenho a função f, um ponto dado P, a sua imagem f de P. Repara, quando eu me aproximo de P pela esquerda, da esquerda para a direita, a imagem também vai estar subindo de baixo para cima, se aproximando de P. E quando eu me aproximo de P pela direita, a minha imagem também vai se aproximar de f de P. Quer dizer, então, que nesse ponto, f de x é contínuo, certo? Agora, vamos olhar a função g. A função g, repara que quando ela tende a P pela esquerda, a sua imagem está bem pertinho, bem se aproximando de P, da imagem de P. Só que ela possui aqui uma indefinição e, além disso, ela possui um salto. O gráfico dela, você não consegue escrever sem tirar o lápis da folha. Essa seria uma definição leiga, né? Ou informal do que é uma função descontínua. É quando você escreve a função e tira o lápis para escrever o gráfico dela. Repara que, tendendo pela esquerda, como eu já disse, a imagem está bem próxima, né, de g de P. Agora, quando eu analiso pela direita, o limite é diferente. Repara que quando x tende a P pela direita, a imagem está bem distante de g de P. Ou seja, os limites bilaterais pela direita e pela esquerda são diferentes. Quando isso acontece, a função ela é descontínua. Observe que f e g se comportam de modo diferente em P. O gráfico de f não apresenta um salto em P, ao passo que o de g sim. Queremos destacar uma propriedade que nos permita distinguir tais comportamentos. Então, já expliquei de uma forma informal o que seria a função contínua, que é f, e uma função g descontínua, que apresenta um salto, entre aspas, né? Agora eu vou estar apresentando a definição mais formal de uma função que distingue a função contínua e descontínua. Bom, para qualquer epsilon maior que zero, dado que exista um delta maior que zero, com delta dependendo de epsilon, tal que f de x pertence ao intervalo que vai de f de p menos epsilon até f de p mais epsilon, quando x percorre o intervalo de p menos delta até p mais delta, com x pertencendo, claro, ao domínio da função f. Ou ainda, como eu já tinha dito, né, x entre p mais delta e p menos delta, e f de x entre f de p mais epsilon e f de p menos epsilon. Ou seja, essa é uma definição formal que está dizendo que quando eu tomo um x que quer ser o p, que tende a ser p, a minha imagem vai tender a ser L, tanto pela direita quanto pela esquerda, porque esse intervalo é amplo, né? Isso define uma função contínua. Agora vamos analisar na definição formal do porquê que g de x é descontínuo. Claramente, olhando pelo gráfico, a gente já percebeu que possui um salto aqui, né? A gente precisa tirar a caneta da folha para reescrever a função. E também podemos perceber que g de x não está definido no intervalo de g de p mais epsilon e g de p menos epsilon. Repara aqui no gráfico. Quando eu pego um x à esquerda de p, a imagem vai estar entre g de p e g de p menos epsilon. Mas já quando eu pego um valor acima de p, a imagem ela vai sair do intervalo de g de p menos epsilon até de g de p mais epsilon. Por isso que ela é descontínua. Mas aplicando a lei formal, né, a definição, se eu tenho x maior que p, à direita de p, o x ele até está definido
ele pode até estar definido nesse intervalo de P mais delta e P menos delta. Porém, g de x não está. Aqui eu escrevi que g de x é maior que g de P menos epsilon, porém, ele é menor que g de P menos epsilon duas linhas. Esse epsilon duas linhas representa um valor que é maior, que está acima do g de P mais epsilon. Isso me garante que o limite bilateral não existe, que o limite, quando x tende a P pela direita, é totalmente diferente do limite quando x tende a P pela esquerda. Então, o limite da função no dado ponto P não existe, já que a função é descontínua. Agora, a aplicação dessa definição formal na questão da EFON de 2009 a 2010. Dado uma função f definida com domínio em reais e a imagem em reais exceto a, ou seja, a imagem possui uma indefinição no ponto x igual a a. Não tem problema, já que o x tende a A, ele não é A, é diferente. Se aproxima, mas não é. Então eu tenho o limite de f de x quando x tende a A igual a L, se para qualquer epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, tal que, se módulo de x menos a está entre delta e zero, então o módulo de f de x menos L é menor que epsilon. Ou seja, o enunciado escreveu isso tudo só para te dizer que f de x é uma função contínua e que o limite existe nesse dado ponto, nesse x tendendo a A. Só isso. Se f de x é contínua, o limite bilateral é igual. Só para relembrar, né? Isso aqui na verdade não estava no enunciado, mas eu escrevi para relembrar. O limite bilateral, tanto pela direita quanto pela esquerda, de A é igual. O valor se aproxima igual. Aí a assertiva número 1. Seja f de x uma função condicional, em que se x é diferente de 1, ela é igual a x ao quadrado menos 3x mais 2 sobre x menos 1, e se x é igual a 1, ela é constante igual a 3, logo o limite de f de x, quando x tende a 1 é igual a 0, na verdade isso é um absurdo. Essa questão, essa assertiva, ela está falsa. Por vários motivos. Primeiro, que o limite de f de x quando x tende a 1 é igual a 0, peraí. O x tende a 1, ele não é igual a 1, então eu não vou usar o caso de baixo. Eu vou usar o caso de cima, porque essa função ela tem um ponto de indefinição para x igual a 1. Então o limite de x ao quadrado menos 3x mais 2 sobre x menos 1 é o clássico limite em que a gente vai fatorar o numerador em x menos 1 vezes x menos 2. Vai cancelar o fator x menos 1 para eliminar a indeterminação, porque se eu aplicasse x igual a 1, repare, ia ficar 1 ao quadrado menos 3 vezes 1 mais 2 ia dar 0. E 1 menos 1 também 0. 0 sobre 0 na matemática é indeterminação. Ou você fatora ou você aplica regra de L'Hopital. Mas no caso, vou só fatorar aqui e eliminar essa indeterminação. Então o limite dessa função aqui, feiona, é igual ao limite de x menos 2 quando x tende a 1. Como x menos 2 é uma função contínua e definida para qualquer valor de x, eu posso simplesmente substituir o x por 1. 1 menos 2 menos 1. Porém, menos 1 é diferente de 0, que é o valor que ele colocou aqui. Então a assertiva está falsa. Assertiva número 2. Na função f de x, aí tem uma condicional, né? Se x for menor que 1, é uma função quadrática, x ao quadrado menos 4. Se x é igual a 1, é uma função constante igual a menos 1. E se x é maior que 1, a função se torna uma reta decrescente, 3 menos x. Tem-se que f de x, limite de f de x quando x tende a ser 1, é igual a menos 3. Vamos analisar para ver se é verdade ou se é falso. Bom, limite dessa função, x ao quadrado menos 4, é uma função contínua, não tem indefinição, eu posso apenas aplicar o x igual a 1 dentro dela. 1 ao quadrado menos 4 menos 3. Opa,
Até aqui, tudo indica que está certo. Mas como lá no enunciado falou que a função é contínua, eu tenho que garantir que esse limite ele existe não só para x menor que 1, mas também tem que existir para x maior que 1, porque dado que uma função é contínua, o limite bilateral é igual. X é menor que 1, eu estou dizendo aqui que se x tende a 1 pela esquerda é igual a menos 3, agora eu tenho que garantir, para essa assertiva ser verdadeira, que com x maior que 1, ou seja, com x tendendo a 1 pela direita, também teria que dar menos 3. Porque se ela é contínua, o limite bilateral é igual. Porém, se eu analisar o limite de 3 menos x com x tendendo a 1+, esse 1+ significa que x tende a 1 com valores maiores que 1, ou seja, tende a 1 pela direita. Como 3 menos x é uma função contínua e é definida para qualquer valor de x, é só substituir o x por 1. 3 menos 1, 2. Opa! Menos 3 é diferente de 2. Acabei de perceber que os limites bilaterais são diferentes. Os limites bilaterais são diferentes. Então, essa função é descontínua, o que acaba entrando em contradição com o enunciado, que fala, pela definição formal aqui, que é uma função contínua, ou seja, assertiva também falsa. Tanto a assertiva 1 quanto a 2 são falsas.